Graça e paz, minhas amadas, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa sequência da Bíblia todo dia, né? Para a gente se alimentar mesmo dessa palavra maravilhosa, dessa palavra que nos sustenta, né? Ela que é tudo para nossa vida, a palavra do Senhor. Nos orienta, nos fortalece e nós já lemos, para honra e glória do Senhor, o livro de Gênesis, já lemos o livro de Êxodo, já vemos, né, o livro de Levítico e agora nós vamos começar um novo livro que é o nosso livro de Números. É o quarto livro do Pentateuco, escrito por Moisés, também conhecido como Torá, né? Então, e hoje nós vamos estar começando Números, e eu vou estar lendo para nós a nossa leitura no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Números. Vamos iniciar mais essa trajetória aqui com o nosso Deus, e como Jesus nos disse, né, o Espírito Santo é o nosso instrutor. E ele disse assim, que depois que ele fosse ao Pai, ele nos enviaria um Consolador, que testificaria dele todas as coisas, e que testificaria no nosso coração toda essa palavra maravilhosa e ia fazer com que ela se tornasse viva dentro de nós. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha direcionar a nossa oração, preparar o nosso coração para essa boa semente e que ela venha frutificar frutos dignos da eternidade para a nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Números capítulo 1, versículo 1. Vamos embora. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todo homem, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. E estes contareis segundo os seus exércitos, e tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da cabeça de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Ruben, Elisur, filho de Sedur; de Simeão, Selumiel, filho de Zerussadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aizer, filho de Amissadai; de Asser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus próprios nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, contados todos os homens de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500, dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra.
Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, sendo todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, de 20 anos, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 72.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão. Os príncipes de Israel foram 12 homens, cada um era pela casa dos seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contareis a tribo de Levi, nem levantareis o censo deles entre os filhos de Israel.
Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertencerem. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas amarrarão. O estranho não se aproximará, pois o estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Números capítulo 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército será segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acamparam a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, está para o lado sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. O número do seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acamparam a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurisadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos filhos dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparam, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Seu exército, segundo o censo, foram 45.500. Junto a ele, da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gileone,
será o príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram de 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois, da tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, pelas suas turmas, segundo 600, foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E se acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam, cada um segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Agora, Números capítulo 3. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão. O primogênito é Nadab, depois Abiú, Eliezer e Itamar. Eles são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdote. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho na presença do Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdote diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão os seus deveres para com os filhos de Israel, no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados. Mas Arão e seus filhos ordenará que se dediquem só ao sacerdócio, e o estranho não se aproxime, pois morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel. Os levitas são meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todos os primogênitos em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contará todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhes fora ordenado. São estes os filhos de Levi pelos nomes: Gerson, Coate e Merari. E são estes os nomes dos filhos de Gerson pela sua família: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel.
E os filhos de Merari pelas suas famílias, Malu e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libinitas e dos semeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todo o homem que foram contados, cada um nominalmente, de um mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da sua casa paterna, dos gersonitas, será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão o seu campo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda da sua cobertura e o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, e dos Izarritas, e dos Hebronitas, e dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de um mês para cima, foram 8.600 e 600 que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. Os príncipes da sua casa paterna, das famílias dos coatitas, será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com o que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de um mês para cima, foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho não se aproximará, pois morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandato do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima. E para mim tomarás o levita, os levitas, eu sou o Senhor. Em todo o primogênito dos filhos de Israel e dos animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os levitas de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais de Israel, porquanto os levitas são meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomará a 20 geras o ciclo. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro, com o qual são resgatados os que são
demais entre eles. Então Moisés tomou todo o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, nós concluímos hoje os 3 primeiros capítulos de Números. Números, como o próprio livro diz, é um livro, né, de registro e, na sua grande maioria, de números de gerações, né? O Senhor é muito detalhista, o Senhor gosta de tudo muito bem explicado, muito bem detalhado. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não sabia como proceder em algo, se estiver direcionado por isso aqui, ó, pela palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, isso daqui é o nosso manual de vida e prática, para o nosso dia a dia. E aqui o Senhor deixa detalhado todas as coisas que nós precisamos. Às vezes, né, quem nunca pensou assim, meu Deus, tantas pessoas no planeta, né, nessa geração onde eu tô agora, quantas e quantas, né, milhões de almas não existe aqui nesse momento, e o Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, né, vai se preocupar, se importar comigo. Quem sou eu, né, uma areia no deserto, um grãozinho de areia no deserto, quem sou eu? Uma pequena estrelinha no meio desse céu todo, entendeu? Iluminado, cheio de constelação. Gente, nós temos valor para o Senhor. Vocês viram aqui como que Deus, né? Ele faz questão de descrever todos os detalhes de cada um dos príncipes, de cada uma das tribos de Israel, seus filhos, suas descendências, como que foram contados. E o Senhor não fala assim, ó, todos os 12 príncipes das 12 tribos de Israel, de igual modo, foram contados, e aí fala. Não, ele faz questão, ele fez questão de que fosse registrado tribo por tribo. Como que foi o critério para cada uma delas, ainda que a gente lendo parece que é tudo igual, mas não. Significa que o Senhor, ele nos dá individualidade e que a nossa individualidade é preciosa para o Senhor. Não importa que você ajoelhou e você clamou e no começo do seu clamor você começou pranteando e chorando e clamando Senhor, Senhor, Senhor. E aí nesse exato momento você lembra que pode ter milhares de pessoas com essa mesma atitude, clamando a mesma coisa, começando da mesma forma que você. E como é que Deus te identifica? Porque o Senhor, ele é detalhista, ele nos ama, nós somos individuais, nós somos seres únicos, não existe cópia, clone, entendeu? Para o Senhor, nós somos obra-prima dele, obra-prima da sua criação, nós somos a menina dos teus olhos. Então, meus amados, vamos acreditar e confiar no Senhor todos os detalhes da nossa vida. E tudo que diz respeito à nossa vida interessa muito para o Senhor. Nós não somos só mais um no meio da multidão, não. Para o Senhor não é assim. Para o Senhor não, para o Senhor nós somos únicas. Ele para o céu em toda a sua glória para ouvir o nosso clamor. O clamor de cada uma em particular. Tá bom? Que vocês tenham aí um dia maravilhoso e que esse livro a gente venha aprender muito sobre ele. Eu gosto muito do livro de Números. Não sei se é porque, né? Tem a ver com a profissão. Mas eu gosto muito de registros, né? Eu gosto muito de detalhes, eu gosto muito de tudo muito bem explicado. Então, esse livro aqui, ele também tem o seu valor. Muitas pessoas, às vezes, vão achar ele cansativo na leitura, porque ele repete muitos detalhes. Mas lembre-se disso. Nós somos feitura do Senhor, nós somos menina dos teus olhos, nós somos obra-prima do Senhor. E tudo que compete a nós, para o Senhor, é muito interessante, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. E em nome de Jesus, que vocês tenham um dia e uma noite maravilhosa. Bora lá para esse dia. Glória a Deus.